Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no Evangelho de Romanos, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 11 e 12. O tema da mensagem nessa noite, que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos deu para compartilharmos com os irmãos, é a proximidade da salvação. Aleluias, glória a Jesus. É isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite, é a orientação do Senhor para nós nessa noite, porque nós sabemos que está chegando a hora, está chegando o momento, que está faltando muito pouco para que o Senhor venha nos buscar, Ele venha cumprir aquilo que Ele nos prometeu quando Ele voltou para o Pai. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Podeis vos assentar. Irmãos, esse texto que nós lemos foi Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu. O apóstolo Paulo, através deste texto, ele instruiu os romanos. E nesse texto nós temos aqui três instruções do apóstolo Paulo. Ele instruiu o povo romano, mas nós podemos trazer para nós hoje essas instruções, porque ela se estendeu até nós. Lá o apóstolo Paulo orientou, instruiu os romanos, mas essa instrução, ela chegou até nós. E nós queremos falar nessa noite aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós lemos aqui, qual é a primeira instrução do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo instruiu que os romanos conhecessem o tempo. E aqui, que tempo é esse que o apóstolo Paulo fala? Não é o tempo cronos, o tempo que o relógio marca. Esse relógio que colocamos no nosso braço, esse relógio que está lá na parede. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele se refere ao tempo de Deus, é o Kairos de Deus. O tempo de Deus. É isso que ele orientou o povo romano a observar. O tempo de Deus. E o que o Senhor quer nos falar nessa noite é exatamente isso. Que nós precisamos observar, discernir que o tempo de Deus está chegando. Que falta muito pouco, irmãos? Muito pouco para isso. E nós vemos hoje, que muitos cristãos estão dentro das igrejas, mas não estão conhecendo, não estão discernindo o tempo de Deus que está às portas. Lá em Mateus 24, a partir do versículo 1, todos nós conhecemos esse texto, É onde o Senhor, em conversa com os seus discípulos, ali o Senhor relata para eles, quando eles perguntam para o Senhor, que sinais haveriam que mostrariam a sua segunda vinda e também o fim do mundo, o fim de todas as coisas. E o texto fala que o Senhor estava, no Monte das Oliveiras, assentados, e ali em particular os discípulos perguntaram isso para ele. E o Senhor então começou a conversar com seus discípulos. E a primeira coisa que o Senhor falou para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A primeira coisa que o Senhor falou: acautelai-vos, tenha cuidado,
observe, para que ninguém vos engane. E ele segue falando que viriam, né, muitos dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganando a muitos. E aí o Senhor segue falando para os discípulos, e que eles ouviriam de guerras, rumores de guerras, mas que eles não se assustassem, porque seria mister que isso tudo acontecesse, mas ainda não seria o fim. E se nós analisarmos, irmãos, isso que lemos aqui, o que nós podemos falar sobre isso? Hoje, Mateus 24 está se cumprindo ao pé da letra. Hoje os nossos olhos físicos, os nossos ouvidos nós estamos vendo e ouvindo tudo isso que Jesus deixou relatado, que começaria a acontecer quando estivesse aproximando a sua segunda vinda. Porque quando ele foi novamente para o Pai, após cumprir aqui o que o Senhor, o que Deus determinou que ele fizesse aqui como homem, até a cruz, ele fez uma promessa para nós. Ele falou que ele iria preparar lugar, e depois que ele preparasse os lugares, ele voltaria, porque ele falou, na casa do meu Pai tem muitas moradas, então eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Então, Mateus 24, aí o Senhor segue falando, nações contra nações, reino contra reino, fome, pestes, e o Senhor segue falando também que nós seríamos odiados por causa do seu nome, muitos morreriam por causa do seu nome, e nós estamos vendo, né, irmãos, lá fora, irmãos nossos que têm perdido as suas vidas por amor ao Senhor, por falar a verdade, por falar a palavra de Deus, por professar o nome do Senhor. Essas pessoas têm perdido as suas vidas, pessoas estão sendo enterradas vivas, porque falam de Jesus. E ele deixou isso lá registrado em Mateus, que nós seríamos perseguidos, muitos seriam mortos, que nós seríamos odiados por causa do nome dele. E tudo isso, irmãos, nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Então Mateus está se cumprindo hoje. O que o Senhor fala mais lá em Mateus, que por multiplicar a iniquidade, o que é a iniquidade? A maldade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E hoje também, o que nós estamos vendo, né, irmãos? Muitas pessoas não têm mais amor ao seu próximo. Hoje a gente vê que as pessoas matam-se por nada, por pouca coisa, a pessoa tira a vida do outro. Então não se tem mais amor. Hoje é muito difícil, né, irmão? A gente vê, às vezes, a gente para e pensa, como que pode alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus praticar tal coisa com o seu próximo? Porque qual é o mandamento que o Senhor deixou também? Nós deveríamos amá-lo sobre todas as coisas. Acima de todas as coisas, acima de tudo, é o nosso amor pelo nosso Deus. E qual é o segundo mandamento? Nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só que hoje, nós não estamos vendo isso mais. Isso é raro, né, irmãos? É raro a gente ver hoje isso, aquele que tem amado o seu próximo como a si mesmo. E o Senhor segue lá em Mateus também falando, né? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, né?
no versículo 12. Por favor, Jonatas. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor quer nos orientar nessa noite, irmãos, que hoje é tempo de mudança. É tempo de nós termos temor a Deus. É tempo de nós nos afastarmos das coisas que desagradam a Deus. É o que o apóstolo fala, a noite avançada. A noite é o que? A noite é as trevas. A noite é o pecado. É as coisas erradas. E o dia é aquele momento que tudo está claro, é onde nós fazemos aquilo que agrada a Deus. E a orientação, do apóstolo Paulo para os romanos era que eles deixassem, as obras das trevas, que se afastassem das obras das trevas. E hoje nós vemos, irmãos, assim, que muitas pessoas que se apresentam como servos de Deus, estão dentro de um lugar, dentro de um templo, dentro de uma igreja, mas só que ele está aqui, mas o mundo ainda o atrai. Ele ainda compactua com as coisas do mundo. E nessa noite o Senhor quer falar para nós. O Senhor falou muito comigo nesta palavra. Eu ia pregar essa palavra no mês passado, mas nós não sentimos bem, então o pastor Leandro veio no nosso lugar. E agora que nós tivemos a oportunidade, o Senhor manteve essa palavra. Ele manteve essa palavra, porque, irmãos, nunca foi tão urgente nós estarmos aos pés do Senhor. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Há uma urgência em orarmos, há uma urgência em buscarmos a face do Senhor, há uma urgência em nos afastarmos daquilo que desagrada a Deus. Porque a hora é chegada, irmãos. O momento é chegado. Nós não temos muito tempo mais, irmãos. Então nós temos que a cada dia nos aperfeiçoarmos da presença de Deus. Porque o texto fala que a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Eu não sei quanto tempo você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, mas se você recebeu Ele há 10 anos, então 10 anos se passaram, então você está 10 anos mais próximo da sua salvação. E cada dia que passa, irmãos, cada dia que encerra, é uma proximidade da salvação. E nós sabemos que o nosso adversário, ele não descansa, Ele luta todos os dias para nos fazer voltar-se contra Deus. Ele apresenta tantas coisas para nos distrair. E hoje nós vemos que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão distraídas, não estão discernindo o tempo de Deus. Tudo que acontece para ele é normal. Ele não tem atenção voltada para a palavra, porque nós temos que nos orientar pela palavra, porque Jesus deixou aqui tudo relatado, Ele deixou tudo que iria acontecer, e Ele deixou as orientações para quê? Para nós não sermos pegos desprevenidos. Depois nós vamos ler aqui alguns versículos, aos quais ele faz comparação de como será a sua vinda. Tudo isso mostrando que não podemos nos distrair, irmãos. Não podemos nos distrair com nada e nem com ninguém. Porque hoje as pessoas estão muito ligadas em distração. Porque existem lugares que são chamados de igreja, mas parecem mais um salão de festa, porque é tanto evento, é tanta festa, é tanta coisa,
Porque aí o que acontece? Quem está ali se distrai com esses eventos, com essas festas, com essas apresentações, e a sua atenção, ela sai da palavra, a sua atenção sai do kairós de Deus, que é o tempo de Deus. Ele se distrai e ele não consegue perceber que a hora está chegando. Irmão, nós não podemos esquecer deste detalhe: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não podemos, irmãos, de forma alguma distrair. Não podemos deixar que nada nos separe do amor de Deus, irmão. Nada. Não podemos deixar nenhum impedimento vir sobre nós, desviar a nossa atenção, nos desviar do caminho, tirar a nossa atenção da palavra, tirar a nossa atenção das orientações de Deus, irmão, porque não tem como se justificar. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Aqui está, o Senhor deixou tudo registrado, mas nós temos que ler a palavra. E hoje, infelizmente, tem cristão que só pega a palavra quando ele vem no culto. Aqui ele abre, igual nós pedimos para abrir aqui, Romanos 13, 11, 12, abre, lê, ouve. Chega lá, coloca lá a Bíblia, lá na cabeceira da cama, e aí só vai pegar na sexta, se vier ao culto, ou então só no domingo. Não estamos aqui criticando ninguém, irmãos, quero que os irmãos entendam, mas hoje realmente assim. A pessoa não tem o tempo de sentar, de meditar na palavra, de pedir o Espírito Santo que oriente, que fale, que mostre, porque é o Espírito Santo que testifica nos nossos corações aquilo que nós estamos lendo. É Ele que dá entendimento, Ele que dá sabedoria, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Igual que nesse texto, Paulo orientou os romanos, mas esta palavra é para nós hoje. Esta palavra é para nós, porque nós precisamos conhecer, discernir que o tempo de Deus está chegando. E hoje nós vemos que tem muitas pessoas, irmãos, que com essa proximidade da salvação, com essa proximidade da volta de Jesus, tem muitas pessoas que estão recuando, tem muitas pessoas que estão parando, ao invés de avançar, elas estão parando, estão recuando, estão tendo práticas que desagradam a Deus, e as pessoas não observam, né, irmãos? Que Jesus está voltando. Irmãos, o Senhor falou tanto comigo nesta palavra, e sempre o Senhor falava para mim: eu estou voltando, eu estou voltando. E me impulsiona a falar nessa noite: eu estou voltando, Jesus está voltando. E se Ele olhar para nós neste momento, como Ele está vendo a mim e a você? Será que Ele nos vê como alguém que está atento ao tempo, que está observando o tempo, que está tendo discernimento que o tempo dele está chegando? Que a porta ainda está aberta, mas está faltando pouco para ela se fechar. Assim como foi no tempo de Noé, né? Que a porta da arca depois se fechou. Que Noé pregou cento e poucos anos, né? Porque a palavra fala que quando o Senhor deu a ele a estratégia da arca, ele tinha 500 anos. E quando veio o dilúvio, ele estava com 600 anos. Então se passaram 100 anos, né? Mas há quem diga que ele pregou 120 anos e ninguém se converteu. E o Senhor fala, né?
é um dos versículos que nós vamos ler, que o Senhor compara a sua vinda como no tempo de Noé. Precisamos, irmãos, observar. Lucas 21, 28, que também faz uma referência a isso que estamos falando. Nós não somos muito de anotar, não, irmão, que a gente não tem muito jeito para ler e falar, não. Mas hoje eu fiz algumas anotações aqui de versículos, né, para a gente não se perder. Lucas 21, 28. Ora, isso aí eu complemento lá de Mateus. Tudo que o Senhor deixou em Mateus 24, olha ali. Agora, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai-os as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha aí mais uma confirmação da proximidade da nossa salvação. E o Senhor fala em Apocalipse, né? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E lá em Apocalipse também, nas 7 cartas, né? Todas elas têm algo em comum, que é ao que vencer, ao vencedor. Porque só vai chegar lá aquele que vencer, ao vencedor. E tem também outra coisa em comum. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 cartas, elas têm essas duas coisas, esses 2 versículos em comum. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor, né? Depois você pode conferir lá na sua casa, as 7 cartas lá de Apocalipse, né? Que todas elas, né, têm esses dois versículos em comum. Vamos ver mais um versículo aqui. E o Senhor, né, Ele deixou alertas, né, de como seria a sua vinda. Ele deixou exatamente essas alertas para que ninguém seja pego desprevenido. Por isso que é necessário nós conhecermos o tempo, nós discernimos o tempo, para nós ficarmos atentos. Porque agora mais do que nunca, né, irmãos? Porque com tudo que está acontecendo à nossa volta, tudo aponta para a volta de Jesus. Todos os acontecimentos, se nós olharmos para a palavra e olharmos para o que tem acontecido à nossa volta, tudo aponta para a volta de Jesus. Tudo, irmãos. Mas aquele que estiver distraído, que não estiver com atenção, para ele tudo que está acontecendo é normal. Né? Tudo que está acontecendo, ele não consegue relacionar com a palavra. Porque ele está desatento, ele está desligado. Ele está dentro da igreja, mas ele apenas é mais um dentro da igreja. Porque está completamente desligado, completamente distraído, com tantas coisas, né, irmãos? Igual falamos, tem lugares que tem tantas coisas, que não tem mais espaço para a palavra, não tem mais espaço, tem lugares que não tem espaço mais nem para a presença de Deus, porque tem tantas coisas que as pessoas estão colocando, que não tem espaço para a presença de Deus, nem para a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Obrigada, né? Que o Senhor tem nos dado discernimento, né, irmãos? De estarmos aqui nesta noite. Porque poderíamos estar lá na nossa casa, né? Com esse tempinho chuvoso, né? Embaixo, né? Da coberta, né? Mas nós escolhemos a boa parte que é estar aqui.
Porque nada, irmão, se compara a estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Porque o Senhor é o nosso bem maior. Não tem, irmão, bem nenhum que se compara à presença de Deus em nós. E o Senhor deixou alertas, né, para a sua volta. Mateus 24, do 36 ao 39. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha aí, irmãos, como nosso Deus é maravilhoso e cuidadoso. Olha a orientação que Ele deixou para nós. Ele comparou sua vinda hoje como nos dias de Noé. Então o que Ele quer passar para nós? Lá comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? Porque Noé foi pregando, construindo a arca, mas ninguém deu ouvido, né? Talvez até riam, debochavam dele, porque estava um dia bonito, ensolarado, e ele pregando que Jesus ia enviar o dilúvio, né? E eles estavam distraídos com suas coisas, né? Do dia a dia, casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, até que Noé entrou na arca com a sua família, né, e com os animais, como Deus determinou, e eles não perceberam. Quando veio o dilúvio, foi que eles perceberam, que aí então eles conheceram o tempo que Noé pregou e nenhum deles se converteu. Nenhum deles prestou atenção, não deu atenção àquilo que Noé falava. Noé falava e eles não estavam nem aí. E hoje, irmãos, não está muito longe disso. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada e as pessoas rejeitam, as pessoas não aceitam. Você fala de Jesus para alguém, a pessoa fica te olhando assim, como se você estivesse falando um absurdo. Se você falar que Jesus vai voltar, tem pessoas que até riem, acham que você está ficando maluca. Hoje não está diferente, né? Hoje as pessoas casam, dão-se em casamento, estão ligadas às coisas do mundo, às coisas que o mundo oferece, e eles não estão nem aí para o tempo de Deus. Eles não estão nem aí. Só quando as coisas apertam, né, irmãos? Quando a pessoa passa ali mesmo no estreito, aí o nome que vem à boca... Ai, meu Deus, mas se está tudo bem, a pessoa nem lembra que existe um Deus que está no controle, que está no comando de tudo, que tudo acontece direcionado por Ele e que é a vontade dEle que vai prevalecer. Eu queira ou não queira, a vontade de Deus é que vai prevalecer. E hoje não está diferente, né? Lá de Noé, né? Hoje a humanidade está voltada para si mesmo, está voltada para as coisas do mundo, está voltada pelos prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. É isso que a humanidade está envolvida hoje. A palavra... eles não estão nem aí, irmãos. Às vezes você dá um folhetim para a pessoa, às vezes tem pessoa, você está com um folhetim na bolsa, você pega e dá, ele faz assim, ó, e joga perto de você. Então a gente vê o descaso, o desprezo que as pessoas
tem pela palavra e também por Jesus. Outro versículo, que o Senhor Jesus deixou registrado. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, não sei se você já reparou quando está relampeando, O relâmpago dá lá daquele lado, em questão de milésimo de segundo, ele está lá do outro lado. Agora você imagine como vai ser a volta de Jesus. Ele já deixou isso relatado, que ele vai voltar como um relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente. Vai ser o quê? Uma coisa rápida. Então eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado, eu preciso estar discernindo o tempo, o kairós de Deus, o tempo de Deus. Não é o tempo do homem, não é o tempo do relógio que está lá na parede. Não é esse tempo, é o tempo de Deus. Mais um versículo, Lucas 12, 39 e 40. Capítulo 12, 39 e 40. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Porquanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Está vendo, irmão? Aqui estão as alertas de Deus para nós. Mas nós precisamos prestar atenção, porque ali ele fala do ladrão, que se a gente soubesse a hora que o ladrão ia invadir a nossa casa, nós vigiaríamos. Mas ninguém sabe, porque o ladrão ele não avisa lá que amanhã eu vou lá na sua casa, roubar a sua casa. O ladrão faz isso não. Então o Senhor compara a vinda dele, isso aí é nos orientando a quê? A vigilância. Precisamos vigiar, irmãos. Precisamos estar 24 horas em vigilância, atentos a tudo. Observarmos, quando lemos a palavra, aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Quando nós vier, nós estamos atentos a quem estiver aqui ministrando a palavra, prestarmos atenção naquilo que Deus está falando, porque quando a gente sobe aqui, a gente não fala o que a gente quer falar, não. A gente precisa, orar, a gente precisa buscar, a gente precisa confirmar, Senhor, é esta palavra mesmo que o Senhor quer que eu compartilhe? Como eu falei, eu ia pregar essa palavra em fevereiro, dia 25, mas nós não estávamos bem na saúde, então o Leandro veio no meu lugar, mas então eu comecei a pedir ao Senhor a palavra para hoje, mas o Senhor falou para mim, a palavra eu já te dei, não era para você falar naquele dia, mas é para você falar hoje. É para você falar agora. Eu não sei o porquê dessa palavra. Nós estamos aqui num número pequeno de pessoas. Mas se o Senhor enviou esta palavra, porque é essa palavra que nós precisávamos ouvir nesta noite. É essa orientação que nós precisávamos nesta noite. É observarmos o tempo. Observarmos o tempo, porque Jesus está voltando, Jesus está à porta. Aleluias, glória a Jesus. Lá em Mateus 24 também, 32, 33, é outra observação do Senhor a respeito da sua volta. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes
todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Então aí o Senhor faz essa comparação com essa parábola, que quando nós oramos a figueira, que ela está verdinha, né, irmão? Com seus ramos verdinhos, ali indica que o verão está chegando. Então ele compara a sua vinda, que quando nós ouvimos falar todas essas coisas que nós já falamos, que está registrado em Mateus 24, né? E tem outros textos também que falam, né? Sobre os acontecimentos. Então era para nós estarmos atentos, porque Ele estaria às portas. E Ele está, né, irmãos, às portas. Não temos muito tempo, e temos que a cada dia viver em temor, viver em santidade, procurar viver de acordo com a palavra. Não nos deixar levar por coisas que desagradam a Deus. Não sermos influenciados por ninguém e nem por nada. E nem trocarmos Jesus por nada nem por ninguém. Porque não vale a pena. Porque não foi, né, homem algum que foi naquela cruz. Foi Jesus que foi naquela cruz por mim e por você. E é Ele que nos garante que Ele voltará para nos buscar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar de acordo com a sua palavra. Nós precisamos estar vivendo de acordo com os padrões determinados por Ele na sua palavra. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas ele está com um pé aqui e um pé lá fora. Eles dão uma voltinha aqui, e quando vê, ele dá uma voltinha lá fora. E isso não funciona com Deus. Ou somos ou não somos. Nós temos que estar aqui, com os dois pés aqui dentro, servindo ao Senhor. Porque não adianta, podemos enganar o homem, mas não enganamos a Deus. Ninguém engana Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Ele nos conhece porque Ele nos criou. Ele conhece tudo sobre nós. Então não tem como esconder nada de Deus. Não tem como chegar no dia nós darmos desculpas. Ah, Senhor, mas eu não sabia isso. Ah, Senhor, mas eu não sabia. Ah, não me falou isso. Aqui está a palavra, irmãos. Aqui está a palavra. Se eu medito na palavra, é Deus falando comigo. Eu não preciso ir atrás de ninguém para falar comigo. Basta eu abrir a palavra que aqui o Senhor fala comigo. Por isso Ele deixou a sua palavra. Porque se fosse para nós ouvirmos o homem, não precisaria termos a Bíblia na nossa mão. Mas nós temos a Bíblia porque aqui é Deus falando conosco. Quando você abre a palavra, é Deus falando com você. Sabe por quê? Aqui o Senhor fala sobre tudo. Se você está triste, Ele tem uma palavra para você. Se você está enfermo, aqui tem uma palavra para você. Se você está precisando de uma orientação, aqui tem a palavra de orientação. Então aqui é a nossa bússola. Aqui é que nos direciona. Mas eu preciso ler, né, irmão? Porque a Bíblia fechada, ela é um livro comum. Mas quando nós abrimos, é Deus falando conosco. Então a orientação de Deus para nós nesta noite é observarmos o tempo. É nós refletirmos, né, nessa noite sobre a nossa vida espiritual. Como nós estamos diante do Senhor. Como nós estamos hoje diante do Senhor? Como está a minha vida espiritual diante do Senhor? Eu tenho andado segundo a determinação dEle? Eu tenho observado as suas orientações? Eu tenho observado o tempo que está chegando o momento dEle retornar? Que eu preciso viver de acordo com a palavra. Eu tenho que andar direcionado pela palavra. Eu preciso rejeitar o pecado. Eu preciso rejeitar as obras das trevas. Porque não tem como eu dizer
eu sirvo a Deus, eu sou serva de Deus, mas se as coisas das trevas ainda me atraem, não tem como, irmãos. Nós temos que ser 100% luz, porque o Senhor, assim o Senhor orienta na palavra, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Sal é que dá tempero. E a palavra fala que se ele perder, se o sal ficar insípido, perdeu o seu valor. A palavra fala que lá no passado ele era jogado na estrada e era pisado pelas pessoas. E a luz é para quê? Para iluminar, né? Porque aonde tem trevas, a luz chegou, as trevas vão embora. Então que nessa noite, irmãos, né, eu espero que alguma coisa que o Senhor nos orientou a falar, que tenha falado com você, que você saia daqui hoje com isso no seu coração e na sua mente. Jesus está voltando. Eu preciso me posicionar, eu preciso estar atento ao tempo de Deus, e sempre ter na mente e no coração: Jesus está voltando, o tempo de Deus está chegando. Não tem mais tempo, irmãos, e não vai ter preparação de última hora. Nós sabemos que não vai ter. Nós vimos lá, né, as 10 virgens, né, e 5 foram loucas, não tiveram cuidado com suas lâmpadas, né, e quando foram comprar o azeite, o noivo veio, quando voltaram a porta estava fechada. E quando elas bateram, o que elas ouviram por detrás da porta? Que eu não vos conheço. Imagina ficar 10, 20 anos dentro da igreja, 30 anos, 40, e quando chegar o momento, o Senhor falar: Senhor, mas eu cantei, eu orei, eu preguei, eu evangelizei, fiz tudo isso no seu nome. E eu ouvi o Senhor falar: você fez tudo isso no meu nome? Só que tem um detalhe: eu nunca te conheci. E infelizmente, irmãos, vão ter pessoas que vão ouvir essa frase do Senhor: você fez tudo isso, mas eu nunca te conheci. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou, né, no nosso coração. Eu espero que tenha falado com os irmãos, mas o principal desta palavra é frisar: Jesus está voltando. Não podemos nos distrair, precisamos despertar, porque hoje tem muita gente que está dentro da igreja, mas está dormindo, né, irmão? Está dormindo o sono espiritual. Ele vem aqui, senta, o corpo está ali, mas a mente está vagando. Então, se depois você perguntasse o que foi ministrado, sabe que eu não sei? Porque está voando, né? Está dormindo espiritualmente. E hoje, nessa noite, o Senhor fala para nós: desperte do sono. Levanta, está na hora de levantar. Está na hora de levantar, de acordar do sono espiritual. Amém, irmãos?